Bom dia a todos. Nós vamos aqui começar a falar sobre tecido conjuntivo. Então nós vamos ver aqui primeiro as características gerais do tecido conjuntivo e logo depois nós vamos começar a estudar os diferentes tipos. Então, para a gente entender de uma forma assim bem objetiva a composição de um tecido conjuntivo, ele basicamente é composto de matriz extracelular. O principal componente do tecido conjuntivo é a matriz extracelular. Depois sim vem as células, tá? Diferente lá dos tecidos epiteliais, em que as células elas são mais abundantes, no tecido conjuntivo a abundância maior vai ser da matriz celular. A matriz celular ela vai ser composta por substância fundamental e pelas fibras proteicas. E células, nós temos variados tipos de células, tá? As células aqui no tecido conjuntivo elas são bem espaçadas umas das outras, elas não são juntinhas igual nos tecidos epiteliais, elas ficam longe umas das outras e são vários tipos de células. Aqui eu coloquei citei somente dois tipos, mas nós temos aí uma diversidade muito grande de células do tecido conjuntivo. Aqui eu coloquei as duas mais comuns que a gente encontra nos tecidos conjuntivos, que são os fibroblastos e os mastócitos. Então nós temos aqui uma representação esquemática geral aí de um tecido conjuntivo. Principalmente aqui eu estou representando um tecido conjuntivo propriamente dito, que nós vamos ver daqui a pouco. Essa parte toda em vermelha é a substância fundamental. Também pode ser chamada de substância intercelular amorfa, as fibras e as células. Então nós estamos aqui com duas células, que uma delas é o mastócito, que é uma célula pode ser encontrada tanto nos tecidos epiteliais quanto nos conjuntivos, mas o mastócito do tecido conjuntivo é uma célula que possui grânulos de heparina, né, que é um tipo de anticoagulante. Os fibroblastos, que é a célula mais abundante aqui nesse caso do tecido conjuntivo, o propriamente dito. Os fibroblastos são células responsáveis pela produção das fibras, que são muito abundantes nos tecidos conjuntivos. E em preto aqui a gente tem representado as fibras. As mais fininhas são as fibras reticulares. Essa aqui é uma fibra elástica, é um pouquinho mais grossa. E a mais grossa de todas, representada aqui por essas duas, são as fibras colágenas. Então, basicamente, o tecido conjuntivo ele é composto por fibras, substância fundamental e algumas células espaçadas entre elas. Então, o primeiro tipo de tecido conjuntivo que a gente estuda é o tecido conjuntivo propriamente dito. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele vai se subdividir em dois tipos, o frouxo e o denso. O tecido conjuntivo propriamente dito, o frouxo, ele tem as seguintes funções: preenchimento de espaços, nutrição dos epitélios e cicatrização. Então, todo local onde você tem espaços entre órgãos ou outros tecidos, você vai encontrar o tecido frouxo, conjuntivo frouxo. Todo local onde você tem lá tecido epitelial, que são os epitélios, você vai ter logo depois, abaixo deles, como suporte e nutrição, o tecido frouxo também. E nos processos de cicatrização, quando você tem algum tipo de ferimento, o tecido frouxo ele vai estar atuando ali nesse processo. E no caso do tecido denso, né, conjuntivo denso, nós vamos ter como função resistência e proteção aos outros tecidos. Então a gente tem o seguinte, que o tecido frouxo ele é mais maleável, na verdade ele é mais flexível do que o tecido denso. O tecido denso ele é mais resistente à tensão do que o tecido frouxo. Interessante que o tecido denso ele ainda se subdivide em dois tipos: não modelado e modelado. O não modelado, ele vai... interessante falar um pouco antes disso,
que o tecido denso ele tem aí uma quantidade muito grande de fibras. Na verdade, tanto o tecido frouxo quanto o denso eles vão ter os mesmos tipos de constituição, tanto celular quanto de fibras, tá? Ambos vão ter aí aquelas células que foram citadas, os fibroblastos, né? Os mastócitos, as fibras dos três tipos, né? As reticulares, elásticas e colágenas, todos eles têm. Porém, o tecido denso ele tem uma quantidade muito maior de fibras colágenas, que vai dar aquela tensão, né? Que vai dar aquela resistência. Então, nós temos o seguinte, que no caso do denso não modelado, essas fibras elas vão estar entrelaçadas em uma forma assim meio que tridimensional, tá? Sem ter assim um sentido para que lado estão as fibras. Enquanto que o modelado, as fibras vão estar sempre no mesmo sentido. Nós vamos citar alguns exemplos aqui agora. O tecido frouxo a gente encontra ele aí em várias partes do corpo, tá? Mas, por exemplo, a gente pode ter ele fazendo parte ali da derme, que é uma das partes da pele. Aqui também o denso não modelado, você vai encontrar ele na derme. Se fosse fazer um esqueminha aqui da pele, né? Ficaria aqui com a parte queratinizada. Aqui na sequência viria aquele tecido epitelial que a gente já estudou, né, com todas as células juntinhas ali, várias camadas de célula, dependendo da região. Esse seria o tecido epitelial, que forma a epiderme da pele, né? Vamos imaginar isso aqui como se eu tivesse feito um corte da pele e colocado no microscópio para a gente visualizar. Aí logo abaixo da epiderme, que é essa parte toda aqui, é a epiderme. Então logo abaixo da epiderme vem a derme, né? Vem a parte interna da pele. Aí no caso da derme, nós teríamos o seguinte, que o primeiro tecido aqui logo abaixo da epiderme seria o tecido conjuntivo frouxo. E logo abaixo do tecido conjuntivo frouxo, ainda fazendo parte da derme, nós teríamos o tecido denso não modelado. Então esse seria mais ou menos o que a gente tem aí na nossa pele, tá? Tecido epitelial, que a gente já estudou, e aqui embaixo dois tipos de tecido conjuntivo. Um tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, que é o que vai dar a nutrição no epitélio, é ele que vai nutrir esse daqui. E logo abaixo o denso não modelado, que vai dar a tensão, que é rico em fibras colágenas. Tanto é que aquela comida que é feita, que é o mocotó, que é feito ali da canela do boi, aquele caldo, né, que é feito normalmente quando você, para poder fazer aquilo ali, raspado ali toda a pele que tem, né, para poder cozinhar, e cozinha bastante, e depois de algumas horas cozinhando solta todo o colágeno, porque isso aqui esse denso não modelado, ele é riquíssimo em colágeno. No frouxo também tem, mas o denso não modelado é riquíssimo em colágeno. Então todo aquele colágeno ele se solta e dá aquela consistência do caldo do mocotó. E o colágeno é uma substância muito, muito boa para a saúde, né? Quando você come aquilo lá, apesar de ser um caldo assim, um pouco forte, mas aquilo lá é muito bom para a saúde. Existem lugares que vendem cápsulas, em farmácias, cápsulas de colágeno também. O colágeno também é um dos principais componentes assim, na produção de algumas gelatinas, tá? Até aquele doce, geleia de mocotó, ela também é feita com colágeno. Claro que ali vai açúcar, canela, outros componentes, mas a base ali é o colágeno, né? Que veio lá, por que chama mocotó? Porque veio ali da canela do boi, né? Agora, um exemplo onde a gente pode encontrar o tecido conjuntivo denso modelado, a gente encontra ele nos tendões. Nós podemos encontrar, tá? Eu citei aqui a derme, né? Eu citei aqui a pele. A gente pode encontrar esse tipo de tecido também
em volta de alguns órgãos, por exemplo, tá? Protegendo esses órgãos, assim, em volta, assim, é claro, abaixo do epitélio, né? Você tem o epitélio primeiro, aí abaixo do epitélio você vai ter esse tecido também lá em volta de outros órgãos. Mas o modelado, como ele tem as fibras dispostas no mesmo sentido, você vai encontrar ele principalmente nos tendões. E os tendões, eles são responsáveis por ligar os músculos nos ossos, principalmente os músculos esqueléticos, né? Vão se ligar nos ossos e através desses tendões. E interessante que existem também os chamados ligamentos. Você pode encontrar também esse tipo de tecido modelado nos ligamentos. O ligamento, diferente dos tendões, os ligamentos eles vão ligar um músculo em outro músculo, enquanto que os tendões vão ligar os músculos no esqueleto, nos ossos. Bom, gente, então essa é a introdução do tecido conjuntivos e a primeira parte, né? Os primeiros tipos de tecidos conjuntivos. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai continuar vendo tecido conjuntivo. São muitos tipos de tecidos conjuntivos. Então, até mais, tchau, tchau e volto em breve.